Primal é aquele tipo de animação que merecia muito mais visibilidade do que ela realmente tem. Criado pela lenda Genndy Tartakovsky, o mesmo criador de Meninas Superpoderosas, o Laboratório do Dexter, Samurai Jack e muitas outras coisas. Com essa mesma pegada mais adulta que a gente viu na última temporada de Samurai Jack, Primal é extremamente intenso, com muita ação bruta e emoção pura, e tudo isso sem ter nenhum diálogo. Ela é realmente mais visceral, tendo cenas fortes de violência, com uma animação visualmente impressionante. Ela é uma verdadeira experiência sensorial. Nesse vídeo eu vou trazer um resumo dessa incrível história. E também não deixe de participar do nosso Discord, eu sempre esqueço de divulgar aqui, mas é uma comunidade incrível, o link está aqui na descrição, beleza? Então, com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Primal. Um dia, um homem das cavernas chamado Spear volta para casa depois de pescar para sua família. Só que quando ele chega, ele vivencia um pesadelo. 3 dinossauros devoram a sua família. Cheio de fúria, ele se prepara para lutar. Mas o líder dos dinossauros aparece e os chama de volta para a floresta. Devastado, ele apaga a pintura da família na sua parede e com o coração despedaçado, está decidido a pular de um penhasco. Mas no último instante, ao amanhecer, tem a visão da sua família no sol, e isso dá forças para ele seguir em frente. Dias depois, enquanto pesca, Spear avista um tiranossauro e pensa que é um dos que mataram a sua família. Movido pela vingança, ele o segue, mas percebe que é uma fêmea com 2 filhotes. E de repente, os mesmos dinossauros que destruíram a sua família aparecem e atacam também os filhotes dela. Ele então se une a ela para defendê-los, conseguindo assim derrotá-los, mas o líder aparece mais uma vez e devora os pequenos em um só golpe. Perdendo completamente a cabeça, Spear e Fang enfrentam o líder e o matam, conseguindo assim vingar as suas perdas. Eles agora estão sozinhos no mundo e isso acaba unindo eles. Porém, seria uma união bem conturbada no início. Enquanto caçam, Spear tenta bater um javali, mas Fang acaba roubando a sua presa. E isso acaba se repetindo mais uma vez. E o Spear tenta confrontá-la, mas ela não dá a mínima. E as coisas ficam pior quando o Fang acaba roubando até mesmo as frutas que o Spear tenta pegar de uma árvore. Parece que tudo que ela fazia era para irritá-lo. Até mesmo à noite, quando ele estava dormindo sem comer nada, ela continua o irritando, roncando muito alto. Ele então começa a jogar pedras nela e, para se distrair, começa a fazer sombras com as mãos. E isso acaba trazendo lembranças dos seus filhos, enchendo de tristeza e ódio por conta da Fang, já que o tiranossauro foi responsável pela tragédia da sua família. Ela percebe o ressentimento e rosna de volta. No dia seguinte, enquanto Spear tenta caçar um veado, a Fang se prepara para roubar novamente. Os dois então entram numa luta de verdade, se machucando seriamente. Mas antes que possam continuar, uma horda de cobras invade a floresta, seguida de uma enchente. E eles são obrigados a trabalharem juntos novamente, enfrentando a água e uma cobra gigante, conseguindo assim fortalecer a confiança entre eles. A Fang até cuida dos ferimentos do Spear, marcando o início de uma parceria verdadeira entre eles. Depois disso, eles acabam enfrentando um mamute idoso que estava perdido durante uma tempestade de neve. Eles conseguem derrubá-lo e aproveitam a sua carne, pele e um dos seus comilhos. Porém, a manada do mamute acaba encontrando o seu corpo e percebe que a sua presa não estava mais ali. Eles ficam com muita raiva e começam a seguir os seus rastros. E o Spear, vendo que eles estavam atrás do comilho e reverenciavam aquilo, decide devolvê-lo em respeito. E com isso eles vão embora para um cemitério sagrado, onde realizam um ritual em honra do seu companheiro que tinha morrido. E depois eles estão fugindo de vários outros dinossauros em uma perseguição muito longa, conseguindo matar vários deles, mas eles acabam cercados. Só que do nada eles ficam assustados e acabam fugindo. A lua fica vermelha e uma névoa espessa toma conta do local. Quando Spear e Fang exploram, avistam um cavernícola magro carregando um javali morto. Ao cair e se machucar, o cavernícola chama sua família, que observa de dentro de uma caverna. E o outro sai para procurar o
javali, mas é pego por uma criatura voadora. O Spear resgata ele junto com o javali ferido e os leva de volta para a caverna. No entanto, eles acabam fugindo para mais profundamente na caverna. Eles ficam confusos e de repente uma enorme quantidade de morcegos gigantes e vermelhos o ataca. Com uma luta feroz, os morcegos capturam o Spear e os levam até o ninho. Fang, determinada a resgatá-lo, segue os morcegos e finge estar ferida para ser levada também. Lá ela encontra o Spear em uma espécie de teia de aranha e descobrem que os morcegos dividem aquela caverna com uma aranha pré-histórica gigante. Fang enfrenta a aranha enquanto o Spear consegue se libertar. Juntos eles derrotam a criatura e escapam antes que os morcegos retornem. Só que esses ficam furiosos e conseguem rastreá-los. Porém, um movimento muito inteligente. Eles atraem os morcegos até aquele monte de dinossauro e esses dois grupos começam a lutar, enquanto o Spear e Fang aproveitam a oportunidade para escapar. E depois eles acabam viajando por uma densa selva e encontram um oásis tranquilo. Enquanto a Fang bebe água, a Spear começa a pescar. E por algum motivo os peixes não fogem e ele os pega com facilidade. Depois de dividir alguns com o Fang e acumular uma boa quantidade, ele comete o erro de olhar para a paisagem. Quando volta a atenção, percebe que Fang já devorou toda a comida. Ele ri e os dois sentam na beira da água para aproveitar o momento. E ela até deixa uma pegada na areia ao lado da mão do Spear, como um gesto de carinho entre os dois. Depois o Spear entra na água para nadar, mas nota que figuras misteriosas estão se aproximando. De repente, elas sequestram a Fang. Quando o Spear tenta resgatá-la, é nocauteado e capturado. E ao acordar, ele está amarrado junto com a Fang em uma arena, onde uma tribo de macacos realiza brutais combates. Um xamã lidera a cerimônia e apresenta Croc, um líder macaco que derrota os outros guerreiros para ganhar. Então, o xamã joga Fang na arena e oferece Croc um líquido negro, que o transforma em um monstro gigante e musculoso. E assim ele consegue atacá-la brutalmente. E ao vê-la em perigo, o Spear consegue se soltar e sobe até onde está o xamã, o derrubando, bebendo o líquido negro e se transformando também em uma besta. Lutando contra o macaco em uma batalha absurda, por fim ele consegue derrotá-lo. Depois, assustado com o que se transformou, corre até Fang, que está caída na arena. Por um momento ele acha que ela tinha morrido, mas percebe que ela continuava viva, porém em um estado crítico. Indo atrás de água para cuidar dela e das suas feridas, vários abutres começam a aparecer ali, e como ela é muito pesada, ele tem a ideia de fazer uma maca improvisada com bambus e cipós, fabricando também uma nova lança com uma pedra afiada e um galho. Com muito, mas muito esforço, ele consegue colocar Fang na maca e começa a arrastá-la. E ele tem que parar, pois as suas mãos estão cheias de bolhas. Enquanto anoitece, ele ouve um som vindo perto da floresta, acendendo então algumas fogueiras para se proteger enquanto descansam. Uma hiena fica observando, mas não ataca. Só que no dia seguinte, cada vez mais hienas aparecem e se aproximam. Ele encontra uma pequena caverna para passar a noite, mas é acordado por insetos carnívoros que são atraídos pelas feridas da Fang. E ele não está conseguindo matá-los, pois eles têm cascas duras e espinhos, mas logo descobre que ao virar de cabeça para baixo eles ficam vulneráveis, conseguindo derrotá-los e também usá-los como alimento. Na manhã seguinte, o Spear sai para buscar água, bloqueando a entrada da caverna com pedras para protegê-la das hienas. E ela acaba despertando e quando o Spear volta, ele está coberto de arranhões. Tentando ajudar, é impedida por Spear, que enfrenta os predadores sozinho, usando o resto dos insetos como armas improvisadas. E após derrotá-las, Fang e Spear rugem juntos enquanto as hienas fogem. Em um vale tranquilo, uma manada de argentinossauros vivia pacificamente até que um deles é mordido por um parasauro podre, espalhando uma infecção mortal entre eles. O argentinossauro enlouquecido mata sua própria manada. Mais tarde, Spear e Fang encontram a cena e são perseguidos pelo monstro, fugindo saltando de um desfiladeiro, mas ele reaparece à noite, forçando-os a fugir novamente. Em uma área vulcânica, o monstro queima-se na lava e morre em uma explosão de cinzas. E eles refletem sobre o quão horrível foi tudo aquilo que eles presenciaram. E quando eles estavam cruzando a selva, eles encontram uma chama verde gigante e veem um cavernícola sendo sacrificado por bruxas. A líder bruxa, montada em um pterodátilo, transforma o cavernícola em um cadáver mumificado. E quando as bruxas percebem Spear e Fang ali, começam a persegui-lo. A Fang é controlada por Lula, uma bruxa menor, e Spear é capturado. E ao despertar, ele está preso sobre uma fogueira ritual
ritualística também. E aquela bruxa começa a explorar as memórias de ambos vendo a tragédia que os uniu, ficando extremamente comovida, na verdade. Ela relembra sua própria perda e então decide ajudá-los. À noite, ela mata o pterodátilo e libera o Spear. A bruxa líder enfurecida transforma-se em um lobo gigante e ataca Fang, mas Lula, em forma de corvo, distrai a líder, permitindo que eles escapem. No entanto, a bruxa é derrotada e uma visão celestial reencontra sua filha falecida antes de desaparecer. E depois, um leão dente de sabre que estava caçando é atacado por uma criatura misteriosa que destrói todo o seu corpo, fazendo a mesma coisa no dia seguinte com outros dinossauros. O Spear e Fang sentem a presença dele, com ela não querendo enfrentá-lo a primeiro momento, mas isso seria inevitável. A situação fica crítica quando a criatura os encurrala e, em um ato desesperado, o Spear golpeia uma pedra e produz uma faísca, percebendo assim que o monstro teme o fogo. Rapidamente, ele incendeia a ponta de sua lança e, com essa nova vantagem, eles contra-atacam, perseguindo o monstro e ateando fogo nos arredores para prendê-lo, conseguindo por fim jogar a sua lança na criatura, que acaba sendo consumida pelo fogo, revelando ser um gigantesco terópode com garras longas. Finalmente, Spear e Fang observam enquanto o monstro sucumbe às chamas, pondo um fim ao reinado de terror ali naquela floresta. Depois, eles estão pescando em uma lagoa tranquila quando de repente uma mulher humana emerge da água. Ela estava fugindo de um pliossauro feroz. Spear e Fang lutam bravamente contra a criatura e conseguem matá-la, mas a mulher foge para a floresta. Spear a segue e, após um encontro tenso, abaixa sua arma e faz uma fogueira para aquecê-la durante a noite. Ele observa em silêncio enquanto ela reza para a lua, intrigado com os seus gestos e comportamento. Na manhã seguinte, o trio inicia uma jornada por diversos cenários: vulcões, pradarias, florestas densas e montanhas. E durante a pausa para comer, a mulher recusa comer carne crua, improvisando um ensopado de plantas. Fang, curiosa, devora um dos vegetais, enquanto Spear, desconfiado, não aprecia o sabor do prato. E ele acaba percebendo que o colar de madeira e as algemas incomodam muito ela. Utilizando a mordida de Fang para quebrar o colar, e usa uma pedra para libertá-la das algemas. Agradecida, ela revela o seu nome, que é Mira. A partir daí, ela demonstra as suas habilidades de sobrevivência, criando um arco com materiais locais e caçando o dinossauro que Spear e Fang não conseguiram capturar. Mira desenha na terra a história da sua vida. Sua tribo foi escravizada por invasores que utilizam um símbolo de escorpião. Spear, visualmente perturbado, parece compreender parte do que ela conta. Em sua jornada, o grupo atravessa um rio usando Fang como transporte e se abriga em uma caverna. E Mira escala as rochas usando comida para atrair a Fang. O Spear observando intrigado, enquanto ela novamente faz os seus rituais para a lua. E ao amanhecer, Spear e Fang são emboscados por uma tribo de macacos que capturam Mira. Apesar da feroz luta utilizando o arco da Mira, a lança do Spear e as armas dos macacos, eles não conseguem resgatá-la. Seguindo seus gritos pela floresta, encontram vários corpos de macacos mortos por flechas. Finalmente chegam à costa e veem Mira sendo levada por um barco com o símbolo do escorpião na vela, desaparecendo no horizonte. Neste momento, Spear pronuncia sua primeira palavra enquanto Fang ruge em desespero. Determinado agora a resgatar a Mira, Spear tenta nadar atrás do barco, mas não consegue. Sem desistir, ele constrói uma balsa rudimentar com troncos de árvores e na manhã seguinte a balsa está pronta. A Fang resiste em subir, mas é atraída por insetos gigantes. E eles navegam pelas ondas, mas a jornada é muito árdua. Spear empurra a balsa exausto e Fang também ajuda com a sua cauda. E durante a noite eles descansam sob uma chuva de estrelas e veem águas-vivas biofluorescentes e baleias nadando sob um eclipse lunar. Porém, a fome acaba chegando. Spear mergulha no oceano para caçar, descobrindo uma tartaruga marinha gigante que, após uma luta intensa, Fang consegue abater e eles se alimentam da sua carne, utilizando o casco e os ossos da tartaruga como refúgio improvisado. No entanto, sua paz é interrompida por uma tempestade. Eles enfrentam pterodátilos e um tubarão gigante que destrói a balsa. O Spear chega a ser engolido pelo tubarão, mas escapa ao apunhá-lo com os restos da embarcação. E assim, mesmo ferido, o Spear ataca o tubarão com um pedaço de madeira, mas eles acabam sendo separados pelo mar. Fang desperta sozinha em uma praia desconhecida, confusa e
desesperada por não encontrar o Spear. Frustrada, ela ruge para o vazio esperando que ele apareça. E ouvindo barulho na floresta, ela vai investigar. Só que no caminho ela confunde uma rama coberta de musgo com o Spear e logo percebe que não era ele. E ao seguir rastros na terra, encontra um T-Rex vermelho que foge assim que a vê. Ela o persegue, mas não consegue alcançá-lo. O Spear acaba parando na mesma ilha, só que em outra praia. E ele é encontrado por figuras humanoides que o levam. A Fang, por sua vez, cruza novamente com o T-Rex vermelho e eles acabam brigando por uma caça em comum. Apesar de ambos conseguirem capturar o animal, ele desiste e solta a presa. Fang, em um gesto inesperado, lhe oferece um pedaço de carne. E da forma mais improvável, os dois dividem a refeição. Já o Spear desperta em uma cabana estranha, coberto de barro e com o braço direito quebrado devido à luta com o tubarão. E uma mulher com olho só aparece. Ele se assusta e, ao se debater, derruba frascos que incendeiam o local. Ele consegue escapar, mas é perseguido por guerreiros celtas. Conseguindo derrotar alguns, mas o líder intervém, oferecendo comida e água como sinal de paz. Uma curandeira começa a tratar as suas feridas, ajustando seu braço e aplicando uma mistura medicinal que o faz dormir profundamente. Nesse meio tempo, a Fang com o Red estão passando bons momentos juntos, se embriagando com frutas fermentadas, e depois ele a guia até o vilarejo. Só que eles começam a atacar os aldeões. O Spear, ao sair de uma cabana, encontra a Fang com os restos de uma presa na boca, e Red tenta atacá-lo. A Fang intervém protegendo o Spear, mas o caos toma conta de tudo, com os aldeões se unindo à luta contra o Red. A batalha é muito intensa e várias casas são destruídas, incluindo a da curandeira, que acaba explodindo. E tudo acaba em uma grande dualidade, pois Spear e Red se enfrentam, com o humano ficando gravemente ferido e ficando prestes a ser derrotado. Só que no último momento, Fang aparece para salvar Spear, derrotando Red com uma poderosa investida que o empala em estacas de madeira. Apesar da vitória, Fang demonstra tristeza ao ver Red morrer, enquanto o Spear, ferido, observa em silêncio. O líder celta tenta dialogar, mas eles decidem se afastar, refugiando-se sob uma árvore durante uma tempestade, e depois encontram uma caverna para se proteger da chuva. Dentro, Spear acende uma fogueira e descobre pinturas antigas nas paredes, representando figuras humanas, dinossauros e mamíferos. Ele compara sua mão com as marcas na parede, refletindo sobre o passado, mas acaba voltando ao fogo para descansar. E na manhã seguinte, o Spear explora os arredores e encontram as ruínas de uma aldeia abandonada. Ele imagina como teria sido a vida naquele lugar e tenta animar a Fang ao caçar um cervo, mas ela continua indiferente. Durante a noite, Spear olha a lua e tenta imitar os gestos de Mira, tentando rezar, mas sem entender completamente o seu significado. A coruja ali acaba o distraindo, mas sua mente permanece fixa na saudade e nas memórias dos momentos que compartilhou com Mira. Então depois um viking montado em um urso aparece, os atacando e fazendo a caverna desmoronar. Do lado de fora eles encontram outro viking, lutando contra os ursos e conseguindo derrotá-los. E nisso o Spear percebe que o escudo deles tem o símbolo de um escorpião vermelho, sabendo que eram eles que tinham capturado a Mira, perseguindo esse viking para tentar encontrar onde estava a Mira. Só que antes de conseguir saber, a Fang acaba o despedaçando. Mas ele não desiste, seguindo as pistas deixadas pelas pegadas dos ursos, atravessando campos até avistarem uma aldeia viking no horizonte. Spear pede para que Fang fique escondida para manter o elemento surpresa e entra sorrateiramente no vilarejo. E logo ele encontra a Mira, que está sendo mantida como escrava. Após esse emocionante reencontro, Spear ajuda a se libertar e também os outros, mas não teriam muito tempo, pois os vikings estavam chegando. E ao ver que a espada que o Spear carrega era do viking que ele tinha derrotado, o líder viking ordena um ataque. Só que antes de fazerem isso, os ursos percebem algo ainda mais ameaçador. A Fang surge furiosa
furiosa inicia uma batalha sangrenta, enquanto Mira guia os escravos para fora do vilarejo. Com o barulho da batalha, outros vikings despertam, tocando o alarme e convocando reforços. Rika, uma guerreira viking, aparece armada, acompanhada do seu jovem filho. Enquanto Spear enfrenta os guerreiros de uma forma muito sangrenta, Mira também se junta à luta pegando uma lança e matando os cavaleiros de urso. A luta se intensifica. Spear é cercado por vikings em formação de escudos, e até as crianças do vilarejo participam. Como o filho de Rika, que dispara flechas contra o Spear de um telhado. Mira derruba outro urso e decapita seu cavaleiro, enquanto Feng enfrenta os ataques de Rika, que a fere gravemente na perna e no focinho. Mas mesmo ferida, ela contra-ataca e derrota ela. Spear, exausto, derruba acidentalmente o filho de Rika contra a rocha, e isso mexe imediatamente com a sua cabeça. Ele fica devastado com o que aconteceu, se reunindo com a Feng, que também está gravemente ferida. Uma névoa vermelha cobre o vilarejo, permitindo que eles escapassem, mas são encurralados pelos vikings, que começam a disparar mais flechas. Eles revidam usando a névoa como cobertura para surpreender e derrotar os seus inimigos. E assim eles conseguem fugir até os barcos. E mais tarde, um barco chega ao vilarejo devastado, trazendo o chefe viking e o seu filho mais velho, Eldar. Eles encontram a aldeia em ruínas, cheia de sangue e corpos. E ao localizar os cadáveres dos seus familiares, eles são tomados pelo luto, ficam completamente devastados, os colocando em um barco em que Eldar ateia fogo, completando o ritual de despedida. Com o coração cheio de dor e desejo de vingança, o chefe e Eldar vestem suas pesadas armaduras, preparam suas armas e partem em busca de vingança. E aí temos uma história muito intrigante, tá lá na Inglaterra, onde vários cientistas estão discutindo sobre a evolução. Um deles, o Charles, acredita que humanos modernos ainda possuem instintos primitivos, mas ele é ridicularizado pelos outros. E aí um policial avisa sobre um fugitivo de um asilo próximo, mas Darlington rejeita a ideia de regressão à selvageria. Ouvindo barulhos no andar de cima, eles encontram um mordomo sendo devorado por esse fugitivo, que também ataca e mata Judy e Bert. Os outros lutam contra ele, mesmo feridos conseguem fugir, e por fim Darlington consegue derrotá-lo. O Charles celebra que a sua teoria na verdade estava certa, enquanto Darlington está completamente traumatizado. E assim a gente volta para a história principal, quando Spear acorda no barco roubado do vilarejo viking. Ele está ferido, mas sendo cuidado por Mira. Então o chefe viking e seu filho Eldar os atacam. Spear luta contra o chefe enquanto Mira protege Feng. Os barcos colidem e todos chegam à margem. Feng, agindo estranho, constrói um ninho na floresta e põe 3 ovos azuis, o que deixa o Spear muito feliz. Só que a paz dura pouco, pois o chefe viking acaba voltando, montados agora em abutres gigantes. A Mira enfrenta o Eldar, enquanto Spear consegue derrubar o chefe. E meio que acidentalmente o Eldar acaba morrendo em uma queda, o que também abala muito o Spear e ainda mais o seu pai, que é levado pela correnteza. E sendo levado para uma espécie de submundo, o chefe viking encontra uma entidade demoníaca que o transforma em uma criatura flamejante em troca de vingança. Enquanto isso, Spear, Mira e Feng tentam mover os ovos para o barco. A Feng estava relutante, mas aceita construir um ninho a bordo. Só que agora eles são atacados por navegações egípcias, e um guerreiro gigantesco chamado Kamal consegue enfrentá-los, e um dos seus ovos acabam quebrando nessa luta, o que deixam todos muito devastados. Eles acabam sendo capturados e levados para o seu barco principal, que parecia ser uma cidade de tão gigantesco. E a rainha, que possuía os 2 outros ovos, consegue controlá-los, obrigando eles a lutarem contra um exército babilônico. E eles acabam sendo muito úteis para essa batalha, superando as muralhas, destruindo os portões, e assim juntos eles conquistam a vitória. Enquanto isso, o chefe viking emerge agora como uma criatura de fogo vivo, movido agora apenas pelo sentimento de vingança. E na Babilônia, a rainha egípcia e seus soldados saqueiam a cidade e levam ouro, armas e até o filhote de leopardo do rei que ela adota. Antes de partir, ordena a execução do rei, e o Kamal, ferido, cheio de flechas, tem um breve momento com a sua filha, que é mantida refém para garantir a sua obediência. Spear, também ferido, percebe a situação do Kamal e sente empatia
inicia, enquanto Feng ainda guarda rancor pela rainha que roubou seus ovos. Todos eles então são forçados a lutar em mais batalhas, conquistando cidades na Ásia, Europa Oriental e Mediterrâneo, e após cada luta voltam ao barco feridos e se recuperam em um banho comunitário, muitas vezes cheio de sangue. Uma noite, Spear ouve uma música vindo da sala do trono. Ele vê Mira vestida como dançarina, sendo forçada a entreter a rainha. Inicialmente relutante, Mira cede e dança. O barco então chega a uma cidade pacífica no subcontinente indiano, onde os habitantes oferecem comida como tributo. Mas a rainha continua insatisfeita, ordenando a execução de todos eles. Mas Kamal, ao invés disso, leva a comida ao barco, o que irrita a rainha e ela ameaça sua filha, forçando então a cumprir a sua ordem. O Spear observa o Kamal derrubar uma lágrima enquanto executa suas ações. Então, mais tarde, o Spear rouba as chaves de um soldado e consegue libertar Kamal. Porém, ele está abatido demais para conseguir reagir. E determinado, o Spear invade a sala do trono, onde Mira dança para a rainha, mantendo os ovos de Feng e a filha de Kamal ao seu lado. Após uma luta feroz com os soldados e agora crescido leopardo da rainha, Mira aproveita o caos para resgatar os ovos e a filha do Kamal. A batalha continua na cobertura, onde os ovos começam a rachar e os filhotes de Feng finalmente nascem. E ela, ouvindo seus pequenos filhotinhos, arromba sua cela e sobe ao convés. Só que a rainha consegue capturá-los e força Kamal a executar os prisioneiros. Só que, lembrando como a sua tribo pacífica foi escravizada, Kamal se rebela, quebrando as correntes de Feng e lançando sua machadinha contra a rainha. Feng então reúne os seus filhotes, mas é ferida por uma lança, rugindo de dor. Spear e Mira conseguem se libertar e proteger os filhotes, enquanto Kamal resgata sua filha e lidera os gigantes escravizados em sua revolta. A rainha ainda tinha os seus soldados, mas isso não era nem um pouco suficiente. Os gigantes conseguem facilmente superá-los e por fim o Kamal derrota a rainha, a jogando do barco, e este é o seu fim. E assim eles finalmente podem seguir em liberdade. Porém, eles mal sabem que o chefe viking continua atrás deles. E aí temos um flashback da infância do Spear, quando ele vivia com a sua tribo de Neandertais. Ele e seu pai, que era o líder da tribo, faziam arte rupestre juntos até que uma matilha de dentes de sabre atacou a caverna e seu pai lutou ferozmente para proteger a tribo, matando vários predadores, mas acabou derrotado e morto. Spear, mesmo pequeno, assumiu a batalha e eliminou os que restavam, sendo então escolhido como novo líder da tribo e recebendo o colar que era do seu pai. Ele desperta desse sonho ao lado de Mira, que aponta para uma terra próxima. Ao desembarcarem, Mira começa a chorar. Spear tenta consolá-la. Outro flashback revela que o marido de Mira foi assassinado por vikings antes dela ser capturada. Eventualmente, Mira conseguiu escapar e encontrou Spear e Feng. E por fim, eles conseguem abrigo em uma caverna. E lá, o Spear participa do ritual noturno de Mira em homenagem à lua. No dia seguinte, Feng explora a área e encontra Amara, uma das amigas mais próximas de Mira, que se alegra muito ao reencontrá-la. Eles então seguem ela até a sua aldeia e inicialmente os aldeões têm medo de Spear e Feng, afinal eles são meio assustadores mesmo, mas Mira consegue acalmá-los e convencem todos a aceitá-los. E naquela noite, Spear assiste a uma dança cultural ao redor do fogo, mas se sente deslocado e sai de fininho. Mira o segue e mostra o seu novo lar na aldeia. Spear, Feng e seus filhotes se instalam, mas ele continua melancólico. Durante a noite, Spear pinta cenas de sua vida nas paredes da casa, usando até o próprio sangue para alguns desenhos. E no dia seguinte, a Mira observa o mural, que expressa a angústia que Spear estava sentindo, pois ele desenhou a Mira com a sua família, a Feng com os seus filhotes, enquanto ele estava sozinho. E nisso o pior acontece. O chefe viking finalmente encontra a aldeia e começa a atacar com seus poderes de
fogo. Spear e Fang tentam enfrentá-lo, mas ele era muito poderoso e consegue feri-los. O Spear, mesmo em chamas, faz uma última investida, levando-o montanha abaixo enquanto lutam. O chefe Viking então é levado de volta para o submundo, enquanto o Spear fica praticamente à beira da morte. E Mira leva ele até o seu xamã para tentar fazer alguma coisa, mas ele reconhece que é tarde demais. Mira, sabendo que o maior desejo de Spear era construir uma nova família, de maneira um pouco controversa, ela concede isso nos seus últimos momentos de vida. E assim, anos se passariam e podemos ver Fang com seus filhotes vivendo na aldeia da Mira junto com a filha de Spear. E agora é uma adolescente montada nos filhotes de Fang. Essa que antes de partir troca um olhar significativo com a sua mãe e solta um poderoso grito, ecoando assim o espírito do seu pai. E assim, meus amigos, é como terminamos a história de Primal. Essa série que é diferente de tudo que eu já vi. E se vocês não assistiram, eu recomendo, pois vale muito a experiência. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que tudo isso sempre me ajuda muito, beleza? Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!